bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Estudo Estratégico. E hoje resolveremos um simulado da língua portuguesa com questões recentes para auxiliar na sua preparação. Na tela, questão número 1. Pause, responda, depois volta para a nossa resolução. Vamos lá. Questão número 1, Sebrasp 2025, analista administrativo. Os vocábulos república e cárcere são acentuadas graficamente de acordo com as mesmas regras de acentuação gráfica. A palavra república é uma palavra proparoxítona. Se ela é uma palavra proparoxítona, sabemos que todas as palavras proparoxítonas elas são acentuadas. Cárceres, mesma coisa. Sílaba tônica na antepenúltima. Questão certa. Vamos para a questão número 2. Pause, responda e volte para a resolução. Questão número 2, IDECAN 2024, administrador, Prefeitura de Teresina. O médico afirma que os protocolos, sobretudo os de tratamento, precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença e melhorar o atendimento de pacientes. No período acima há quantos artigos? Isso que a questão está pedindo. Para você identificar quantos artigos tem. Vamos lá. O médico é um artigo, né? Se refere ao substantivo. Os protocolos também. Outro artigo que se refere ao substantivo. Sobretudo, os de tratamento. Os está se referindo a protocolos. Então, os não é um artigo. Precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença. A evolução, outro artigo. Da doença, novamente mais um artigo, porém aqui é uma preposição mais um artigo. É a junção das duas. Então sabemos que tem um artigo aqui. E melhorar o atendimento, ou acompanhando o substantivo, de pacientes. Então, vamos contar agora, né? 1, 2, 3, 4, 5 artigos. Então, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão. Mesma coisa. Pause, responda e volte para a correção. FGV 2025, agente da Prefeitura de Canaã, Carajás, Serviço de Segurança Patrimonial. Assinale a afirmativa em que o pronome possessivo não indica a posse de algo. Olha só, eu até deixei já marcado aqui o não. Preste bastante atenção nos enunciados, porque isso aqui você acaba errando por uma besteira dessa aqui. Então, preste muita atenção e leia o enunciado para que vocês possam entender a questão. Ó, a letra A, o meu carro está com defeito. Meu carro está com defeito. Está dando ideia de posse, meu. Então, essa não é a alternativa. Meu pai viajou ontem. Vamos deixar essa para o final. Meu caderno caiu na poça. Olha só, meu caderno está dando ideia de quê? De posse. Ele quer que não indica posse. Meu terno está amarrotado. Olha novamente, meu terno, ideia de posse. Meu relógio está atrasado, ideia de posse. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Mas por que a letra B? Porque esse meu pai está dando ideia de que de afetividade e não de posse. Por isso que a letra B é a nossa alternativa correta. Então vamos para a quarta questão. FGV 2025, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Assinale a frase em que a colocação do pronome pessoal oblíquo está correta. Me deram o presente antes da data. Não deram-me o presente que pedi. O presente que foi me dado é caro. Quem me deu esse presente? E quando viram-me em casa, ficaram tristes. Então, essa questão é uma clássica questão de colocação pronominal. De acordo com a FGV, essa questão letra A, que começa o enunciado, ela pode estar certa, mas na regra geral,
ela não está certa, que ela não pode começar uma frase, uma oração. Não é uma palavra atrativa que puxa o pronome para junto de si. Então aqui já sabemos que está errada. O presente que foi me dado é caro. Ok, palavra atrativa. Então aqui ela puxa o pronome. Errada. Quem me deu esse presente? Quem, palavra atrativa. Está próximo. Então, essa questão está correta. Quando viram-me em casa, ficaram tristes. Ou quando, palavra atrativa também. Então, ela deveria estar aqui. Quando me viram em casa, ficaram tristes. A alternativa correta é a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Instituto Consulplan 2025. Assistente técnico administrativo. Há um debate científico sobre o quanto o Saara era realmente úmido naquela época. Os termos oracionais destacados exercem, respectivamente, a função de. Então, nesse primeiro termo, né, tem um A. Esse A aqui, no sentido de haver, no sentido. Esse A aqui, haver, no sentido de existir, é uma oração sem sujeito. Portanto, ser uma oração sem sujeito, isso aqui é um objeto direto. Sujeito você corta e vai ficar entre a alternativa B ou C. Então, realmente é o que? Advérbio. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos para a nossa questão de número 6, questão estratégica sobre crase, FGV 2025, auditor de controle externo, ciências atuariais. Assinale a frase em que o acento grave da crase está empregado corretamente. Vamos lá. Letra A, vou a Portugal, mas volto em 10 dias. Olha só, quando nos deparamos com questões que envolvam essa expressão, voar, você faz o seguinte, você vai transformar o voar por volto dar. Se você vai a Portugal, você volta de Portugal. Então, observamos que nós utilizamos o de, né? Então, quando nós utilizamos essa preposição de, não há crase. Se fosse outra palavra que nós utilizamos o dar, aí sim teríamos crase. Entendeu? Então, toda vez que você se deparar com esse tipo de expressão, você vai colocar voltando. Vou a Portugal, volto de Portugal. Então, não utilizamos crase aqui. Entregarei a Pedro o prêmio alcançado. Olha só. O acento indicativo de crase, ele é a junção entre a preposição mais o artigo. Aqui podemos observar que tem uma palavra masculina. Então, o artigo ele acompanha o quê? O substantivo feminino. E aqui é um substantivo masculino. Então, diante de palavras masculinas, não utilizamos crase. Então, questão errada. O prisioneiro confessou a força. Vamos deixar essa alternativa para o final. Os homens esqueceram a morte do pai. Olha só. O verbo esquecer é um verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto não tem preposição, né? Então, se não tem preposição, não há crase. Aqui é apenas um artigo. Então, essa alternativa está errada. Um componente se engana de acordo com as regras. Novamente, as regras, aqui só utilizamos o quê? O artigo. Aqui não tem preposição. Então, diante disso, nossa alternativa correta é a letra C, que aqui é uma locução feminina, que essa locução pode ser uma locução adjetiva, adverbial, conjuntiva, prepositiva. Então, essas locuções, elas vêm com crase. Exemplo, às vezes, à tarde, à noite, às claras. Então, todas essas nós utilizamos a crase. Vamos para a próxima questão.
Questão 7, Instituto Consuplan 2025, agente de combate às endemias, Prefeitura de Tinguá. Em TC, pode salvar vidas, mas seus riscos potenciais são frequentes e ignorados, afirmou Rebecca Smith, radiologia da Universidade da Califórnia, que coordenou a pesquisa. O termo oracional destacado deve ser classificado como, olha só, radiologia da Universidade da Califórnia, está se referindo a Rebecca. Então, isso é um clássico, essa é uma clássica questão de aposto. É um aposto explicativo, está explicando quem é Rebecca. E está entre vírgula. Então, essas são as características de um aposto. Aposto explicativo. Só como tem apenas aposto, então a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Questão número 8, Consuplan 2024. No trecho, isso nos diz que expor alguém a experiências pessoais de quem vive vidas muito diferentes da sua é essencial para o desenvolvimento de comunidade. Tem um erro aqui, comunidade saudáveis e estruturas políticas saudáveis. O verbo destacado exerce. Então, ele quer saber o verbo expor. A transitividade do verbo expor. Que expõe algo a alguém. Expõe alguém a algo. Então, isso aqui é o que? Verbo transitivo direto e indireto. Então, é um verbo bitransitivo. Então, vamos para a alternativa. Complementa objeto direto e adjunto adverbial? Não. Complementa objeto direto apenas? Não. Complementa objeto direto apenas? Não. Complemento objeto direto e indireto. Essa é a alternativa correta, porque sabemos que expor é um verbo bitransitivo. Então, ele tem um complemento direto e indireto. Alternativa, letra D. Agora vamos para a nossa questão de número 9. Sebrasp-CESP 2025, analista administrativo. No trecho, a vontade queria o ócio, o corpo queria a nudez, os vocábulos ócio e nudez classificam-se gramaticalmente como substantivo e adjetivo, respectivamente. Vamos lá. A vontade queria o ócio. Podemos observar que aqui temos o quê? Temos um artigo que acompanha o substantivo. Então, ócio é substantivo. Ócio é substantivo. O corpo queria nudez. Nudez. Então, vamos lá. Observar aqui, nudez. Se você colocar a nudez, colocar um artigo, você vê que faz sentido. Então, nudez é o quê? É um substantivo também. E a questão falou que as palavras, respectivamente, são substantivo e adjetivo. Então, questão errada, né? Porque sabemos que ócio é um substantivo e nudez também é um substantivo. Questão 10, Sesgran Rio 2024. Considere o emprego das palavras em destaque no período abaixo. Como ninguém colhe as jabuticabas, elas são comidas pelos passarinhos e até mesmo pelos insetos. Bom, quando nos deparamos com questões desse estilo, o que é que acontece? O como, ele apareceu no começo. Geralmente, quando ele aparece no começo de uma frase, de uma oração, ele tem uma função de quê? Ele tem um sentido de causa. Porém, algumas questões, eles vêm com sentido de comparação, né? Porque nós sabemos que a palavra em si, né, a conjunção em si, como, normalmente ela é utilizada como comparação. Mas aí as bancas, sabiamente, eles colocam no começo, porque geralmente no começo ela tem esse outro sentido que é de causa. Você que é inscrito no nosso canal, você agora vai ficar sabendo que quando ela vem no começo, geralmente ela tem
essa função de causa. Então, vocês prestem bastante atenção nessas questões. Então, nossa alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, de mais essa videoaula. Obrigado, espero por ter contribuído um pouco na sua preparação. Dê o like, se inscreva no canal, aperte o sininho e comente aqui embaixo quantas questões vocês acertaram. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima, fui!